Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarbas Rodrigues. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre a ABNT ISO IEC 17025 de 2017 e dentro do contexto de cumprimento de alguns dos requisitos dessa norma, eu vou falar também sobre a lista mestra. Na verdade, não é só falar, é construir uma lista mestra para o laboratório fazer o controle dos documentos laboratoriais, né, visando justamente o atendimento dessa norma. Essa norma, para quem não conhece, é uma norma aplicada mundialmente, onde ela estabelece requisitos, vários requisitos para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Tá? Então, na verdade, é um sistema de gestão para que o laboratório possa operar com confiança, né, que possa gerar realmente resultados válidos. Tá? A última versão dessa ISO, da ISO 17025, é de 2017. Então, ela foi elaborada nessa última versão de forma mais harmonizada com a ISO 9001, né? E quando vai sendo feita essa revisão, sempre vai gerando dúvidas, né? Então, sempre causa questionamentos, principalmente sobre procedimentos e registros, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o item 8.3 da norma, que é o controle de documentos do sistema de gestão, certo? Então, vamos conhecer os itens, tá? O que a norma fala no item 8.3, fazer uma breve interpretação. O item 8.3.1 diz que o laboratório deve controlar os documentos internos e externos relacionados com o atendimento a este documento. E aí a norma ela traz uma nota que diz, uma nota informativa, explicativa, que neste contexto, documentos podem ser declarações de política, procedimentos, especificações, instruções do fabricante, tabelas de calibração, gráficos, didáticos, cartazes, avisos, memorandos, desenhos, planos, etc. Estes podem existir em vários meios impressos ou digitais. Então, você vê que é uma série de documentos aplicados ao sistema de gestão. E assim, eu queria destacar que a norma fala que os documentos têm que ser controlados, sejam internos ou externos. O que seriam os documentos internos? Todos os documentos utilizados ali na rotina diária do laboratório, né? São os documentos desenvolvidos pelo próprio laboratório, que são usados ali na sua rotina, como o procedimento de ensaio, uma instrução de trabalho, um relatório elaborado, certo? Então, todos esses documentos, um formulário, então, são documentos que necessitam ser controlados. Além disso, os externos também precisam ser controlados, caso esses documentos impactem nas atividades de laboratório. Então, é o que a gente chama de documentos de suporte, que muito embora não seja do próprio laboratório, mas que influencia nas atividades. Por exemplo, vamos imaginar aqui um laboratório de ensaio em água para potabilidade. Então, esse laboratório vai comparar seus resultados laboratoriais, por exemplo, com um valor especificado, que seria, por exemplo, a portaria 888, uma portaria sobre controle e vigilância de qualidade de água, emitida recentemente pelo Ministério da Saúde, certo? Então, isso é um exemplo, um documento externo. Outro exemplo por exemplo, o Standard Methods, né? Um livro que traz métodos normalizados. Então, se o laboratório seleciona um método desse livro, então passa a ser necessário ter o controle sobre a versão, sobre as revisões desse livro, né? Visto que essas revisões podem alterar a sua metodologia. Então, vamos seguir aqui e conhecer os requisitos que é exigidos pela norma relacionada ao controle do documento. O que ela pede que você faça, você laboratório, tá? Então vamos lá. Diz no item 8.32 que o laboratório deve assegurar que, a linha A, os documentos sejam aprovados com relação à sua adequação antes de serem emitidos por pessoal autorizado, tá? Então, é necessário que os documentos que vão ser colocados em uso sejam antes previamente avaliados por uma pessoa que seja autorizada para fazer essa atividade, né, para ver se esse documento atende mesmo a sua finalidade. Então, esse item é importante até destacar que ele se relaciona com outros itens da norma, que é o item de pessoal, ou seja, tem que ter uma pessoa com competência, uma pessoa qualificada para avaliar se esses documentos eles estão aptos a serem utilizados após a sua elaboração. Não é só elaborar e jogar dentro do sistema, é preciso que alguém faça essa avaliação de se ele está atendendo à finalidade que é prevista para o seu uso. Tá? No item B, diz que os documentos sejam periodicamente submetidos à análise crítica e, conforme necessário, atualizados. Então, o que está dizendo aqui a norma? Que esses documentos
passem periodicamente por uma avaliação. Ou seja, alguém revise esses documentos para ver se eles podem ser melhorados. Então, é a busca da melhoria contínua. Então, eu tenho que ir lá e revisar esses documentos, né? E, caso seja necessário, se eu vi que é possível melhorar o meu processo, o meu documento, né? Então, eu vou fazer alterações. Então, é interessante destacar que uma análise crítica não necessariamente leva a uma atualização, tá? A atualização ela só é necessária se você perceber que é necessário fazer alguma modificação, tá? E aí o item C fala justamente dessas modificações. O item C fala que as alterações e a situação atual de revisão dos documentos sejam identificados, ou seja, se eu fizer uma alteração no documento, tá? Se esse documento foi alterado de alguma forma, é interessante que esse documento, essa alteração, ela esteja clara no texto, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer através de um realce no texto. Então, quem lê, por exemplo, os documentos do Inmetro, muitas vezes a gente encontra um documento taxado com realce, né? Na cor amarela ou um negrito. Então, geralmente é um amarelo, né? Um realce amarelo. Ou seja, esse documento ele foi alterado, né? Ele passou, depois da revisão, ele sofreu alteração naquela parte do texto. Ou ainda pode-se também encontrar, por exemplo, um histórico de revisões. Então, no meu documento, eu vou identificar essas alterações numa tabela, né? Então, eu vou fazer uma tabela e vou colocar todas as alterações que foram realizadas naquele documento. Já o item D diz que as versões pertinentes dos documentos aplicáveis estejam disponíveis no ponto de utilização e, quando necessário, sua distribuição seja controlada. Então, o que a norma está pedindo aqui? Que as versões atuais, né, a versão daquele documento, ela esteja disponível para o pessoal de laboratório, no setor que vai ser utilizado. Tá? Então, e que o laboratório também tenha, o sistema de gestão tenha um controle sobre esses documentos. Então, a pessoa precisou usar aquele documento, ele tem que estar prontamente disponível, tem que estar acessível ao pessoal de laboratório, tá certo? E o item E fala que os documentos devem ser univocamente identificados, ou seja, aquele documento dentro do meu sistema de gestão, ele tem que ter uma única identificação. Eu não posso ter dois documentos identificados, por exemplo, com o mesmo código, com uma mesma descrição. Então, não é permitido isso, né? Porque isso pode gerar dúvidas, eu aplicar um procedimento de forma equivocada. E o último item, o último requisito da norma, a linha F, fala que a utilização não intencional de documentos obsoletos seja evitada e uma identificação apropriada lhe seja aplicada se estes forem retidos para qualquer propósito. Então, se eu tenho um documento, esse documento ele ficou fora de uso, então eu tenho que identificar esse documento de alguma forma para o pessoal do laboratório não fazer mais uso, né? Então, se esse documento foi retido, então eu posso colocar uma marca d'água, posso fazer alguma identificação para que eu saiba que esse documento não é mais aplicado dentro do meu sistema de gestão, tá certo? Então, esses são os requisitos, né? A norma fala o que tem que ser feito, mas não diz como, né? Existem várias possibilidades de você evidenciar isso dentro do seu sistema de gestão. Uma das formas, não é obrigatório, é através da lista mestra. Então, a lista mestra é uma forma simples, vamos dizer assim, econômica, já que você pode usar uma própria planilha, um documento, um editor de texto, para fazer essa listagem de documentos, né? A lista mestra nada mais é que isso. É uma lista onde você vai identificar todos os documentos do seu sistema de gestão. Pronto, pessoal. A nossa lista mestra vai ser feita no Google Planilhas, né? Uma planilha que é mais acessível a todos, então vai facilitar aí a aplicação de vocês, caso vocês tenham interesse, tá certo? Então, a lista mestra, eu já fiz alguns campos, já editei alguns campos, que foi o cabeçalho da nossa lista mestra, ela está toda já digitada. Tem também aqui em cada campo o código, aliás, o item, o requisito da norma. Isso não é obrigatório, eu coloquei apenas para fins didáticos, para demonstrar onde está sendo atendido os requisitos da norma, tá certo? Então, vamos lá. Então, a coluna A e a coluna B está atendendo ao item E, que diz que os documentos devem ser univocamente identificados. Então, basicamente, para eu atender esse requisito, eu posso criar um código, vamos chamar aqui de POP001, e aí chamar o próximo POP de 002, e assim por diante, e uma descrição. Vamos dizer que esse POP seja um procedimento de ensaio
de cor pelo método da comparação visual. Vamos ajustar aqui esse texto na coluna. Vou centralizar aqui essa informação, vertical também. Pronto, vou colocar o responsável pela elaboração desse documento. Vamos dizer que um nome, personagem aqui foi Carlos, e um responsável pela elaboração. Então aqui eu já começo a atender o item, na verdade o item A, né, que diz que esses documentos, antes de ser colocados na minha rotina, eles devem ser aprovados por uma pessoa autorizada, uma pessoa com competência e qualificação para essa atividade, de fazer uma análise e avaliação desses documentos para saber se eles estão aptos a serem utilizados no meu sistema. Então, vou colocar aqui meu nome. A data da aprovação, vamos dizer que esse documento foi aprovado em 2020, 12 de fevereiro de 2020, ou seja, esse documento só passa a ser utilizado a partir dessa data. A partir dessa data, esse documento está autorizado. Vamos dizer que esse documento está na versão 3. Aqui eu já estou falando do item C. Vamos ver aqui o item C rapidamente. O item C fala que as alterações e a situação atual de revisão dos documentos sejam identificadas. Então, estou dizendo que esse documento está na versão 3, né? Então, estou identificando a versão desse documento. Ou seja, esse documento já foi analisado criticamente e já gerou 3 versões desse documento, tá? E aqui vou atender o item B e o item C, né? Que é sobre a periodicidade, a necessidade de avaliar criticamente, periodicamente, esses documentos. Então, vamos imaginar aqui uma data que seja 3 de julho de 2021. E aqui eu posso definir o prazo para a próxima análise crítica. Em quanto tempo esse documento é avaliado criticamente? Vamos imaginar que seja 12 meses. E aqui a data da próxima análise crítica, eu posso usar algumas funções da própria planilha. Então vamos usar a fórmula data para somar o número de meses. Então vai ser a data de início mais 12 meses, aqui ponto e vírgula. Então, ele vai somar essa data com 12 meses, vai me dar a próxima data da análise crítica. O local de armazenamento, eu posso usar um link para identificar onde esse documento se encontra. Então, eu posso copiar o link aqui, colocar aqui na minha planilha. Deixa eu ajustar ele aqui na coluna. Pronto. Vamos dar aqui uma olhada nesse documento. Esse documento tem aqui uma marca d'água identificando que ele é controlado dentro do sistema de gestão. Tem as informações também aqui no próprio documento, né? O número do documento, a data da criação, quem foi que elaborou, quem vai revisar esse documento, certo? Então são informações importantes que devem estar também no documento. Inclusive identificando aqui as revisões, né? Então aqui no caso eu posso fazer um histórico de revisões para identificar as mudanças, modificações que sofreram esse documento. O próximo item a ser atendido é o item 8.3.2.f, né, que é o status. Como é que esse documento se encontra? Eu tenho que informar se esse documento está em uso, se esse documento está obsoleto, se esse documento está para ser revisado. Então, eu posso fazer isso também usando funções da planilha. Então, eu vou aqui em dados, validação de dados, eu posso ir aqui em lista de itens, posso definir aqui uma lista de itens para eu selecionar. Então vamos imaginar aqui que os documentos que estejam em uso, eles estejam ativos. Outros posso colocar obsoleto para os documentos fora de uso. Posso dizer que esse documento vai ser necessário revisar. Clique aqui em salvar. Então ele vai aqui, abrir aqui uma caixa de seleção onde eu posso informar qual o status desse documento atendendo ao item 8.3.2.f. Vamos imaginar que ele esteja ativo. Além disso, eu coloquei aqui uma formatação condicional. Qual a finalidade disso? Fazer com que esse documento seja identificado por um caractere, uma formatação, dependendo do status que ele está. Então aqui ativo, ele vai ficar azulzinho. Se eu clicar aqui em obsoleto, ele vai ficar
com esse taxado? Basicamente é bem fácil. Eu venho aqui em formatação condicional, formatação condicional e coloco a regra. Então vou adicionar aqui outra regra. Aqui já está adicionado para o ativo e para o obsoleto. Vamos adicionar uma regra para o documento revisar. Então começo na linha A3 até a coluna, a célula A3, a coluna R, que é todo o intervalo da minha lista. Então vai formatar todas as linhas nesse intervalo de A3 à coluna R. Aqui já tem algumas regras de formatação que a própria planilha disponibiliza. Algumas para texto, né? Essas primeiras são para texto, a segunda para data, né? E a terceira aqui para números. Mas a gente vai criar a nossa própria fórmula. Então a forma personalizada eu vou digitar a minha fórmula. Então vai ser igual a K3. Então tenho que congelar a minha célula. Igual a K3 igual a revisar. E aqui eu vou definir, criei a minha fórmula, vou definir agora a formatação da linha. Então vou colocar aqui um verde. Não, vou colocar só apenas texto. Texto verde. Pronto. Vamos testar aqui a nossa formatação para revisar. Pronto, ele mudou de cor, identificando que esse documento precisa ser revisado. Então vou informar, né, a pessoa responsável pela essa revisão para atender aqui ao que está solicitando na lista mestra. Finalizando aqui a nossa lista mestra, outra forma de último item a ser atendido é o item 8.3.2.d, tá? Que é relacionado ao controle desses documentos. Então, eu posso criar um mapinha de distribuição para saber onde essas cópias estão distribuídas. Então, eu posso, por exemplo, nesse procedimento de cor, informar que existe um procedimento no laboratório de microbiologia, outro no setor de laboratório de fisicoquímica, e aí eu posso aqui somar todas as minhas cópias, né? Então estou demonstrando que eu controlo todos os meus documentos do sistema. Pronto, vou deixar aqui como ativo, ok? Pronto, pessoal, esse é um exemplo. Coloquei aqui um exemplo apenas com um documento e eu posso ir listando aqui, identificando todos os meus documentos. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a planilha, posso também criar uma formatação. Não fiz, mas se vocês quiserem, vocês podem formatar a sua planilha com cores alternadas, por exemplo. Então, aqui ela já dá um destaque aqui nas linhas. Fico à disposição caso alguém tenha dúvida, pode colocar os comentários no vídeo, que em tempo eu possa responder. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.